Oi, gente! Hoje eu vim mostrar para vocês como eu fiz a minha pia de porcelanato. Tudo começou com uma parede em que os pedreiros colocaram indevidamente algum tipo de massa, que eu precisei raspar depois usando a esmerilhadeira, fazendo riscos para possibilitar a aderência do azulejo e levantando um poeirão de lascar, como vocês podem ter observado na primeira imagem. Nesta imagem eu já tinha assentado alguns azulejos cuja filmagem foi perdida. Meu filho tinha feito também os buracos para chumbar o suporte de ferro que ele estava fazendo. Depois que meu filho chumbou o suporte de ferro na parede, eu comecei a preparar as peças de azulejo para terminar a parte de baixo da pia, que envolvia muitos recortes em cada peça. Os azulejos que estou utilizando foram os que sobraram do piso da minha garagem. E por ser um local que não ficaria aparente, não havia necessidade que houvesse harmonia do modelo com o ambiente da cozinha, além de representar uma bela economia por utilizar sobras que não seriam aproveitadas. O assentamento dos azulejos eu fiz com argamassa AC2, utilizando a desempanadeira dentada para riscar a massa. E como eu estou passando massa na parede e também no azulejo, é importante fazer os riscos na mesma direção em ambas as partes, para evitar a formação de bolsas de ar atrás do azulejo, o que dificultaria bastante o correto posicionamento do mesmo. Como este vídeo ficou um pouco longo pelo nível de detalhamento necessário, pois ele servirá não só para mostrar a linda pia que eu fiz, mas também o passo a passo de como ela foi feita, caso alguém queira aprender como se faz. Por isso eu deixarei na descrição a divisão deste vídeo por capítulos, para facilitar o entendimento de cada etapa. Eu vou deixar também na descrição os links dos produtos e ferramentas utilizadas neste vídeo. Mas os links podem ser usados para comprar qualquer coisa e não necessariamente o que estou indicando ali. Sendo assim, se você comprar algo que esteja precisando através de algum dos links, gera para mim uma pequena comissão sem que você pague nada mais por isso. Uma vez que os ferros utilizados para fazer o suporte da pia eram sobras da construção da casa, eu precisei passar com um pincel um removedor de ferrugem. Daí eu esperei secar, depois lixei toda a superfície e limpei com álcool para eliminar toda a poeira. Tudo isso para a preparação da superfície para receber a pintura conforme estou mostrando aqui, com tinta esmalte à base de água, que servirá como proteção do ferro contra a corrosão por ferrugem. Estou fazendo aqui com uma esmerilhadeira com disco de corte apropriado para porcelanato, uns rebaixos nas peças para encaixar o volume das soldas da ferragem, para que as peças não fiquem mancas. Para isso eu já tinha colocado as peças no lugar e marcado os lugares onde estavam pegando as soldas. Como devem ter notado, eu fiz esses cortes no lado direito das peças. É que esse lado ficará para baixo na montagem, uma vez que trata-se de peças de porcelanato de ponta de estoque, que custam bem mais barato, que eu comprei de cores aleatórias e que servirão como camada de reforço da pia. As peças de reforço já devidamente cortadas, é hora de fazer os ajustes finais antes da colagem. Ao conferir o nível, eu noto que alguns pontos precisam ser calçados. Para isso, eu costumo utilizar espaçadores niveladores para os azulejos, daqueles já utilizados, que mais para frente neste vídeo verão que eu uso também para retirar excesso de massa no assentamento de azulejos. Eles são muito úteis. Para a colagem das peças na ferragem, eu utilizo massa plástica, mas eu misturo a massa com o catalisador numa quantidade de gotas menor que a indicada na embalagem. Por exemplo, para essa quantidade que vocês podem ver aí preparada, eu utilizo umas 8 gotas apenas. Isso faz com que a massa demore mais para endurecer, o que evita desperdícios. E para este uso não perde a qualidade de fixação. Eu coloco a massa em absolutamente todos os vãos entre o porcelanato e a ferragem e também nas emendas do próprio porcelanato. Faltou uma peça inteira para fazer esta parte, mas eu tinha diversas tiras que consegui utilizar para isso. Aqui é apenas um teste para eu saber se precisa de algum ajuste. Estou tirando o nível, ajustando certinho, pois a colagem mesmo será só no dia seguinte.
Para a colagem das peças, como elas eram pequenas, eu optei por colar uma a uma, ao invés de fazer com as peças grandes, que eu coloquei a massa por baixo depois delas já colocadas. Agora estou fazendo a emenda de peça por peça, colocando massa em cada vãozinho para elas ficarem bem firmes no lugar. Agora é a hora de começar a cortar as peças que farão o acabamento final da pia. São peças bem pesadas, de 1,20 por 1,20 e com 1 centímetro de espessura. E por serem muito espessas, não daria para eu cortar nesta minha guia, que eu já tinha por aqui e não era adequada para peças assim tão grossas. Por isso eu adaptei colocando um pedaço de tecido em cada lado da guia para que os parafusos não riscassem a peça e até que funcionou, viu? Para os cortes em 45 graus, eu utilizo esse gabarito de prender na serra mármore, que corta bem direitinho e é um grande facilitador. Mas por precaução eu regulava o gabarito para sobrar uma parte do avesso da peça, para eu tirar depois com mais delicadeza com o disco de corte e depois ainda com o rebolo. Nessa primeira fase eu gosto de usar o disco de corte porque ele rende mais do que o rebolo, ele gasta um pouco mais rápido a peça. Dependendo do uso, pode ser usado só aquele gabarito para fazer os cortes em 45 graus. Como por exemplo, para a floreira e os degraus do meu quintal, eu mesma cortei todas as cerâmicas para baratear o preço, pois o pedreiro que assentou os pisos queria cobrar bem mais caro para fazer os acabamentos em 45 graus. Sendo assim, eu mesma cortei e notei que quebravam algumas pequenas beiradinhas, que para o acabamento no chão não estariam visíveis, enquanto que numa pia de porcelanato estariam gritantes. Por isso é sempre bom avaliar previamente como utilizar qualquer ferramenta. Aqui estou fazendo a vedação com PU 40, que eu apliquei primeiro com o aplicador, depois dei o acabamento final com o dedo mesmo, para ficar bem lisinho. Essa vedação é necessária para não ter o risco de escorrer água pelas laterais da pia e estragar o móvel que já está embaixo, né? Para o assentamento das peças de porcelanato, é necessário umedecer as peças, o que eu faço com uma brocha, mas depois retiro o excesso de água com um pano. Eu utilizo a argamassa de assentamento tipo AC2, que eu vou colocando com uma espátula, mas poderia também ser com uma colher de pedreiro. Mas eu não me ajeito em trabalhar com colher de pedreiro, não sei porquê. Eu retiro o excesso de massa com uma desempenadeira dentada e molho o verso da peça, retirando o excesso com um pano, assim como eu fiz na outra superfície. Depois de assentada a peça, é hora de conferir muito bem o nível e retirar o excesso de massa. Para isso eu gosto de utilizar, além de uma espátula, também aquelas pecinhas já utilizadas de espaçadores niveladores para assentamento de azulejos, como eu disse anteriormente nesse vídeo. Também utilizo para os ajustes finais um martelo de borracha, que é bastante útil para fazer com que a peça chegue exatamente no lugar desejado. Outra coisa que é importante destacar, e que eu esqueci de filmar, é que onde o porcelanato se encosta no MDF nas laterais, é importante proteger com fita crepe para que não haja possibilidade de riscar ou estragar o móvel. Aos 7 minutos e 55 deste vídeo, é possível verificar como eu posicionei a fita crepe para a proteção. A sequência para colocar as outras peças obedece à mesma ordem. Olhar, tirar o excesso de água, colocar a massa, tirar o excesso da massa, assentar a peça, nivelar, etc, etc. Estou notando que quando eu comecei a fazer esta pia, não tinha nada embaixo dela. E agora já surgiu um gabinete, né? É que estou trabalhando em várias frentes, tanto fazendo esta pia, quanto montando os móveis de MDF, os quais eu mesma planejei num programa de computador, elaborei os planos de corte e encomendei as peças já cortadas, as quais estou montando e que serão objetos de outros vídeos futuramente. Agora é hora de preparar as peças de acabamento da pia. E logo na primeira constatei que não será possível cortar com a serra mármore, pois a base dela riscou a peça. Por isso as próximas peças eu vou cortar com a esmerilhadeira, pois também não vou poder usar aquela guia com a qual eu cortei as peças grandes, porque estas peças
sendo muito estreitas, eu não conseguiria colocar os panos para proteger as peças dos parafusos, conforme já expliquei antes, no minuto 5:25 deste vídeo. Vejam que para a marcação dos riscos de corte é muito importante o uso do esquadro, para que não haja nenhum problema na montagem, porque tudo deve encaixar perfeitamente. Reparem também que é importante manter as peças a serem cortadas suspensas por uns pedaços de sobras de cerâmica ou porcelanato, para que o disco de corte da máquina não corte também a bancada de madeira. É importante também, principalmente quando estiver trabalhando com peças pequenas, que tenha com que prendê-las para obter estabilidade para o trabalho e eliminar o risco da peça cair e quebrar. Para isso eu uso esses grampos de aperto rápido, que são bastante úteis. Como eu estou cortando sem guia, é difícil manter o corte reto como é necessário. Sendo assim, eu corto fora do risco e depois eu vou ajustando o corte, gastando devagar até chegar no lugar. Assim não corro o risco de perder a peça. Eu faço o risco com aquelas canetinhas usadas para ceder o retroprojetor e vou gastando a peça primeiro com o disco de corte e depois com o rebolo, até o risco sumir totalmente. É quando a peça estará perfeitamente na medida traçada pela régua. Como eu mostro a seguir, uma parte com o risco e outra já totalmente gasta sem o risco. Nas partes onde tem que fazer os cortes em 45 graus, nessas peças mais estreitas e bem compridas, é necessário fazê-lo em 2 etapas, utilizando esta guia. Primeiro prendendo a peça de um lado, efetuando o corte, depois invertendo. É possível também prender a máquina com a guia de ponta cabeça na bancada. Para isso eu utilizo 2 blocos de barro daqueles de construção e elásticos de moto. E daí a peça eu seguro nas mãos e vou passando na linha de corte da guia na máquina. Esse método é mais apropriado para peças pequenas, peças curtas que não têm espaço para prender na bancada. Já para peças compridas como estas, eu acho o melhor método este mesmo, de prender na bancada, porque elas ficam com manuseio bem difícil pelo fato de serem compridas. Se lhe interessar saber como é, eu tenho um vídeo no canal que mostra isso aos 9 minutos, mais ou menos. Eu vou deixar um link dele fixado no primeiro comentário. O título do vídeo é Desvio de Água Criativo, cuba esculpida no meu jardim. As bordas da área molhada da minha pia eu fiz com 1,5 cm de altura, portanto seria impossível fazer o corte em 45 graus numa peça assim tão estreita. Desse modo eu cortei uma peça maior, como podem ver, fiz o corte em 45 graus dos 2 lados e depois marquei a largura de 1,5 cm em cada lado para então cortar, o que resultou em 2 peças já prontas. Eu faço a montagem das bordas antes de afixar na pia. Para isso eu limpo todas as peças com álcool para eliminar qualquer vestígio de poeira e procedo à colagem com massa plástica. E para isso eu tenho que preparar as peças com fita adesiva larga, para que fiquem bem posicionadas até a secagem da massa plástica. Notem que eu deixei um lado da peça preparado já com a fita adesiva colada. E enquanto isso, eu já vou passando a massa plástica no outro lado da peça. Daí eu posiciono bem certinho e vou colando a metade da fita que deixei reservada ali. Depois disso, medir se está certinho no esquadro e deixar bem acomodada no lugar para secar a massa. E nesse caso eu optei por pendurar na beirada da bancada mesmo, conferir o esquadro e prender com grampos. Vou deixar uma dica aqui de como limpar as peças sujas de massa plástica, esse estilete ratinho. Eu acho ele tão prático para limpar esses resíduos. Depois de alguns minutos, quando a massa plástica já estiver emborrachada, mas não totalmente seca, tira-se a fita adesiva e remove-se todo o excesso de massa plástica, antes que ela endureça de vez. Veja que o estilete ratinho que eu falei agora há pouco também serve para remover esse excesso de massa plástica das peças. Agora é a hora de fazer um poeirão dentro de casa de novo, pois para que haja efetividade na colagem das bordas é necessário riscar o esmalte do porcelanato
para que haja maior aderência da massa plástica. E eu não quis fazer esses riscos antes da montagem da pia, pois qualquer erro de cálculo poderia fazer com que esses riscos ficassem aparentes. E para não correr esse risco, optei por encarar o poeirão dentro de casa mesmo. É claro que antes de começar a riscar com a máquina, eu usei as próprias peças para marcar com canetinha o espaço limitado onde deveria ser removido esmalte. E eis aqui o resultado de como ficou depois de pronto todo o desbaste. Assim como eu coloquei PU 40 na camada de baixo, eu coloco aqui novamente para evitar que qualquer gota d'água penetre numa fresta qualquer destas e acabe por estragar o gabinete de MDF que está embaixo. Eu primeiro aplico com o aplicador, depois acerto com o dedo para que fique bem certinho, bem lisinho. As bordas ainda não estão totalmente prontas. Primeiro eu limpo com álcool, porque ainda falta colar um calço por dentro para facilitar a fixação no lugar. E ainda o desbaste final para que atinjam a altura de 1,5 cm, porque é melhor fazer esse acerto da altura depois que a peça está colada na outra, pois ela fica mais reforçada e capaz de aguentar qualquer tranco da máquina sem quebrar. Como vocês viram, eu fiz a medição, fiz o risco com a régua. Agora eu vou gastar a peça até atingir a medida que eu marquei. Naquele mesmo esquema, primeiro com o disco de corte para ficar mais rápido e depois eu faço o acabamento final com o rebolo. E finalmente a peça está pronta, perfeita para colocar no lugar. Agora é a vez da colagem das peças, que é naquele esquema de colocar uma fita adesiva para manter a peça no lugar certo. Notem que eu coloquei um pedaço de plástico ali no MDF que está do lado, que é para não correr o risco da massa grudar no MDF e danificá-lo. Depois de colocada a massa e a peça posicionada no lugar, eu optei por deixar o esquadro colado ali por alguns minutos, porque eu notei que a peça não estava parando no lugar certo. Então assim eu minimizaria os riscos. Essa é a peça mais estreitinha a ser colada, pois tem apenas 1,5 cm de altura e como tem um corte em 45 graus em cima, ela tem praticamente formato triangular se vista pelas pontas. Devo ressaltar que quando eu passei uma camada de PU 40, como mostrei anteriormente neste vídeo, eu passei também aí, para formar uma barreira para que a água não passe. Depois de colocada a massa, eu coloco a peça e posiciono no lugar direitinho. E com a espátula e até mesmo com os dedos quando necessário, eu ajeito a massa que transborda para que fique por igual em toda a extensão. E já vou retirando o excesso. Aqui já se passaram alguns minutos, a massa começou a emborrachar, então eu estou retirando já toda a massa que sobrou em cima do porcelanato para fazer a limpeza final com o estilete ratinho. Como a massa plástica é um produto de secagem muito rápida, é preciso dosar a quantidade de peças a colar de cada vez. Porque se colar peças demais, é possível que não dê tempo de limpar todas as peças na fase de emborrachamento, o que dificulta demais a limpeza das peças cuja massa secou totalmente antes de serem removidos os excessos. Notem que o PU 40 é colocado em toda a volta da área molhada, e é bom deixar uma camadinha alta e contínua para impedir que a água passe. Para isso, eu ajeito essa camada com uma faquinha para que não fique nenhuma fresta. Essa peça que estou pregando tem 5 cm de largura. Sendo assim, eu coloco massa plástica nas duas laterais para a colagem. E a carreira de vedação de PU 40 fica posicionada bem no meio. É importante que o PU 40 não fique com nenhuma parte aparente no acabamento, pois ele tende a ficar preto de bolor com o tempo, através do contato contínuo com a água. Notem que essa peça e também a outra que será posicionada na beirada da frente da pia são aquelas que eu preguei uma tira de porcelanato no avesso, justamente para facilitar posicioná-las direitinho para a colagem. Depois de posicionada a peça, é importante conferir a distância da borda do móvel do MDF.
para que não saia do alinhamento do outro lado. Depois de coladas todas as peças, aproveito o restante da massa que sobrou para já ir aplicando o rejunte, que é feito com a mesma massinha da colagem. Depois que eu raspei tudo, retirando todo o excesso de massa, eu fiquei muito satisfeita com o resultado. A minha pia está ficando linda. Tem uma parte da saia da pia que eu ainda não fiz, porque tive que comprar outro disco de corte. Então, enquanto eu espero ele chegar pelo correio, vou assentando os azulejos do frontão. Com uma diferença do que eu mostrei no começo do vídeo, é que aqui eu estou usando o espaçador nivelador com cunha, que eu aplico com um alicate próprio para isso. Vou mostrar agora como eu marquei os lugares que devo cortar para a tomada e o cano de água do filtro. Eu posicionei a peça exatamente no lugar que ela ficaria e com o esquadro fui marcando as laterais de cada corte. Depois o que tenho que fazer é medir a altura de cada um e transferir essa medida para a peça. Depois de transferidas todas as medidas, eu vou desenhar exatamente o lugar que tem que ser cortado na peça. O corte para a tomada é mais fácil de fazer, pois são cortes retos. Basta cortar pelo avesso até atingir os cantos do desenho, ou então só o suficiente para atravessar para o outro lado, depois virar a peça para acabar o corte. Mas mesmo assim a peça não se destaca, pois o corte é arredondado, sendo necessário virar novamente pelo avesso para, com muito cuidado, cortar a parte que ficou presa, cuidando para que o corte não ultrapasse a medida. A marcação para o furo que eu preciso fazer para o cano, que está no avesso da peça, tem que ser passada também para o lado direito, que é onde vai começar a ser cortada. Eu começo utilizando a esmerilhadeira com disco de corte, que é a ferramenta mais usual para isso, quando não se tem a serra-copo diamantada, que é o meu caso. Mas daí eu lembrei que tenho uma micro retífica e também tenho mini disquinhos diamantados que servem para cerâmica e porcelanato, e que por serem bem pequenos deixarão o trabalho bem mais fácil. Agora tenho que trabalhar o avesso da peça. Para isso eu tracei riscos grandes que ultrapassam bastante o tamanho do furo, porque eles servirão de guia para eu desbastar com o disco de corte até que a peça fique bem fina no lugar em que será o furo, e fica tão fina que acaba encontrando os cortes feitos pelo outro lado. Agora, com uma chave de boca, ou poderia ser também qualquer outra ferramenta de metal, eu quebro com cuidado algumas beiradas que sobraram e levo para testar se deram certo os cortes. E como constatei que precisavam de alguns pequenos ajustes, esses ajustes podem ser feitos com a micro retífica mesmo. E para o furo maior, que é de linhas retas, eu optei por usar a esmerilhadeira, pois precisei apenas desbastar um pouco a beirada do avesso para encaixar melhor na caixinha plástica da tomada. E agora sim, ficou perfeito. Agora só falta cortar aquela tira de azulejo para completar a parede. Mas antes de assentá-los, eu preciso desbastar aquela massa branca que está revestindo a parede. Foi colocada ali por engano e que eu vou tirar para garantir uma melhor aderência dos azulejos. Eu até tentei filmar enquanto eu desbastava a parede com a esmerilhadeira e aquele disco de corte, mas não foi possível porque a poeira era tão grande que não dá para ver nada. Mas está aí o resultado. Eu toda empoeirada. E agora é só assentar os azulejos no mesmo esquema que eu já mostrei antes. Agora eu vou dar continuidade à colocação da saia, mas não preciso dar detalhes porque já mostrei como é feito lá no minuto 16:37 deste mesmo vídeo. Hora de rejuntar os azulejos. E estou testando uma borrachinha que comprei e que prometia colocar o rejunte no lugar e já deixar o espaço limpo. Mas eu pessoalmente não gostei, achei que dá mais trabalho. Por isso voltei ao velho método de passar com espátula plástica e tirar o excesso com espuma molhada. E depois limpar tudo com um pano úmido para finalizar. Enfim, estou quase finalizando a pia, fazendo um acabamento bonito por baixo. É certo que muita gente não faz isso,
porque é um lugar que não vai aparecer, mas eu me incomodo muito, por isso decidi colocar uma faixa de porcelanato por baixo da saia da pia. E para isso, eu já tinha deixado preparado com um corte em 45 graus na parte de baixo. E a sequência é aquela que já mostrei antes: limpar com álcool, colocar a massa plástica, fixar no lugar com fita adesiva. E neste caso, como as peças estão por baixo, literalmente penduradas, é necessário também calçá-las para que fiquem no lugar até a secagem. Então eu optei pelos grampos de aperto rápido, que eu utilizo não para apertar, mas apenas para sustentar o peso das peças até que a massa seque. O secar das peças, devo lembrar que é até o ponto de emborrachamento, pois se passar disso, a limpeza dos excessos com estilete fica praticamente impossível. Esse é o resultado final da minha cozinha, e com exceção das cadeiras e dos eletrodomésticos, foi todinha feita por mim, desde o planejamento dos móveis no computador até a execução de cada detalhe de porcelanato, azulejo ou MDF. Para chegar a este ponto, houve muito trabalho e a grande maioria está registrada em vídeo, porque infelizmente algumas partes foram perdidas devido a um HD externo que me foi furtado. E houve também alguns arquivos corrompidos. Mas o que eu posso dizer é que esse canal ainda trará muitos vídeos, muitas dicas legais à medida que eu for conseguindo editar os vídeos. E são muitos, pois representam meses de trabalho. Inscreva-se no canal, clique no sininho das notificações, curta, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas e deixe nos comentários a cidade de onde você me assiste.